Até hoje, essa história me intriga profundamente. Devo dizer, desde o início, que eu era muito jovem, mas lembro desse incidente vividamente por causa do medo que senti. E meus pais confirmaram alguns aspectos dessa história. Um pouco de contexto. Nasci e cresci em Miami, filho de pais hondurenhos. Então, sendo hispânico, espiritualidade e religião andam de mãos dadas para alguns. Cresci em um prédio de apartamentos com um grande quintal na frente. Minha mãe me deixava brincar do lado de fora com a porta da frente aberta, porque ela podia me observar facilmente. E o quintal era completamente cercado para que eu não pudesse sair para a rua. Nesse dia específico, estou brincando lá fora como em qualquer outro dia normal. E lembro que minha mãe está dentro de casa cozinhando, como sempre, com a porta da frente aberta. Eu sei com certeza que minha mãe está lá dentro, mas então eu ouço. Alguém está me chamando, olho ao redor e não vejo ninguém, então continuo brincando. Mas então ouço novamente alguém tentando chamar minha atenção. Olho para o fim do nosso quintal e atrás da cerca vejo minha mãe. Ela está lá, acenando e sorrindo para mim, tentando me fazer ir até ela. Começo a rir e correr em direção a ela, porque estou pensando que estamos brincando. Conforme me aproximo dessa pessoa, algo não parece certo. Algo me diz para não confiar nessa pessoa, mas estou dividido porque estou olhando diretamente para minha mãe. É a voz dela, o rosto dela, até mesmo a distinta mecha branca de cabelo que minha mãe tem que contrasta com seu cabelo preto azulado. Mas ainda assim, algo não parece certo. Pergunto a ela o que está fazendo do outro lado da cerca e ela me diz que temos que ir, que preciso segui-la agora. Ela começa a caminhar em direção à porta da cerca e eu começo a segui-la, quase hipnotizado. Ela começa a me dizer o quanto me ama e que precisamos sair juntos. À medida que nos aproximamos da porta da cerca, ela começa a me dizer que preciso abri-la e sair para ficar com ela. Não sei o que me deu, mas eu disse, não. Isso irritou minha mãe e seu comportamento mudou. Ela começa a gritar que eu tinha que fazer isso, que precisávamos estar juntos agora. Isso me assusta e começo a chorar. E então eu ouço a voz da minha mãe vindo de dentro de casa, perguntando onde estou. Corro em direção à minha casa, chorando em histeria. Vejo minha verdadeira mãe e a abraço, contando o que aconteceu. Conto sobre a mulher que parecia com ela, tentando me fazer sair. E só me lembro da minha mãe me abraçando e dizendo que era apenas imaginação minha. Anos depois, esse incidente surge em uma conversa que estou tendo com meus pais, e minha mãe fica completamente surpresa que eu me lembre de tudo tão vividamente. Ela também acrescenta que coisas estranhas costumavam acontecer naquele prédio, e que ela suspeita que a única razão pela qual aquela coisa não conseguia entrar na propriedade era por causa de uma senhora cubana idosa que morava ao nosso lado. Acontece que ela praticava santeria e estava constantemente abençoando o terreno. Então, sinceramente, agradeço a essa senhora. Aqui é onde as coisas ficam muito interessantes. Enquanto minha mãe e eu estamos relembrando o que aconteceu, meu pai está completamente silencioso. Quando terminamos, ele está em choque. Ele não sabia sobre isso que aconteceu comigo. E ele nos conta que quando era criança em Honduras, a mesma coisa aconteceu com ele. Uma mulher que parecia com minha avó, às vezes passava pela casa dele e dizia que eles precisavam sair para ficarem juntos. Meu pai é o típico homem, tudo conforme as regras, nada de bobagens. Muito cético em relação a essas coisas, mas naquele momento, vi medo nele. Estávamos alugando uma casa quando eu era criança. Uma casa vitoriana de 120 anos em Illinois. Havia 3 poços na propriedade, todos fora de uso. Um ficava diretamente debaixo da cozinha. Pior ainda, outro ficava logo abaixo dos degraus do pátio, com um concreto por cima que, sem que soubéssemos, escondia um poço. O único poço do qual fomos informados estava na cocheira, mas não era utilizável de qualquer forma, pois toda a estrutura estava prestes a desabar. Sinceramente, só guardávamos ferramentas lá,
bem ao lado da porta deslizante, caso desabasse. Pois bem, o piso da cozinha estava fortemente inclinado, mas apenas fizemos um relatório sobre isso e não ouvimos mais nada, como era típico dos proprietários. Alguns meses depois, a cozinha inteira desabou. O poço foi descoberto, estava exposto no porão, pense no filme O Chamado, e estava causando apodrecimento da madeira embaixo do piso devido à umidade. Felizmente, ninguém se machucou, mas a ilha da cozinha caiu no poço, com o forno em cima. Acho que a cozinha foi basicamente adicionada a um pátio em algum momento. Então, nem alguns meses depois, o concreto começou a rachar na frente dos degraus do pátio. Nós, crianças, não gostávamos de pisar lá por algum motivo. Simplesmente sentíamos que havia algo errado. Um amigo dos meus pais pisou nos degraus quando o concreto rachou completamente ao meio e tentou ceder. Foi então que descobrimos outro poço descoberto a alguns metros debaixo daquele ponto. Se tivesse cedido naquele momento, aquela pessoa teria caído em um poço aberto. Nos mantivemos afastados da cocheira porque era perigoso, então nunca tivemos problemas, exceto pelo fato de que havia uma grande janela na cocheira voltada para o pátio, conectada à cozinha e ao quintal. E um fantasma era comumente visto, não apenas por nós, crianças, mas por nossos pais e nossos amigos. Uma mulher em um vestido vitoriano sem a metade inferior do corpo. Ela estava sempre olhando para a casa e para a rua. Descobrimos, através de pesquisas em jornais na biblioteca da pequena cidade, que a mulher original da casa perdeu 2 filhos. Um no poço no fundo dos degraus do pátio e o outro em um silo de grãos que ficava do outro lado da rua, na casa ao lado. Desde então, o silo tinha sido transformado em um parque de skate indoor, mas estava vazio quando nos mudamos. Era como se ela estivesse nos alertando para não pisarmos naquele pedaço de concreto. Ela só aparecia quando nós, crianças, estávamos saindo por aquela porta e descendo os degraus. Isso fazia com que meus pais, que nos observavam, ou nossos amigos, que estavam saindo conosco, a vissem. Nós a víamos e pulávamos sobre a calçada para a grama morta. Pense em um jardim secreto cercado entre nós e a cocheira. Mas tudo estava morto lá atrás. Nada vivia. Havia um lago velho lá onde todos os peixes morreram também, então o mantínhamos vazio e coberto. Algo sempre nos dizia para não pisarmos naquela rachadura. Minha mãe achava que éramos bobos por pular por cima dela, a partir dos degraus. Então, percebemos que ela provavelmente era apenas uma mãe de luto pelos filhos e tentando nos manter seguros. Havia muitos outros espíritos na casa, alguns nada agradáveis. Mas essa é a que mais se destacou para mim quando criança, porque era tão visível. Estranhamente, também encontramos plantas do banco local em nosso porão, que entregamos à sociedade histórica. O banco tinha sido transformado em um restaurante. Também compramos o prédio ao lado para um negócio, mas aquele mesmo banco tinha mofo que passou pelas paredes e basicamente tornou nosso prédio um perigo. Tivemos que desistir e nos mudamos de estado. Illinois é selvagem assim. Há cerca de um mês, deixamos um investigador fazer o que ele chamou de mini-investigação na minha casa. Eu havia sido avisado que isso poderia diminuir a atividade ou aumentá-la. Bem, definitivamente aumentou. Passamos de 2 eventos notáveis por mês para agora 2 a 3 por semana. E temos muitos EVPs, fenômenos eletrônicos de voz. Temos um novo clipe que está sendo analisado e, em um clipe de 16 minutos, nos disseram que há pelo menos 5 ou 6 EVPs notáveis. Além disso, seja o que for que está aqui, está ficando mais ousado. As coisas estão se movendo. Estamos ouvindo mais passos e barulhos. Coisas que não posso culpar o cachorro ou as crianças. Tento ser cético em relação às coisas ao meu redor. Mas ultimamente, desde que as coisas aumentaram e estou ouvindo todos esses EVPs, isso tem me deixado inquieto. Estou sempre tentando questionar tudo. Não tenho certeza se isso é bom ou ruim, mas estou lidando com isso.
Nunca nos sentimos ameaçados, nem ninguém que entrou na casa. Mas estou sempre me perguntando, o que vem a seguir? Neste último fim de semana, tivemos uma experiência muito incomum. Tivemos o que parece estranho dizer, a atividade usual. Tivemos uma mamadeira sendo arrastada um pouco pelo chão. Sabemos disso porque essa mamadeira que meu filho de 1 ano gosta vaza irritantemente. Então, ela forma um anel ao redor do fundo. Uma noite, mais uma vez, eu estava esperando meu filho dormir, ouvi algo se mover. Olhei para ver que nada havia sido perturbado. Desconsiderei isso como talvez eu tenha chutado um brinquedo ou algo assim. Meu filho adormeceu e eu fui pegar a mamadeira do chão e vi uma marca de arrasto no leite recém-vazado. Naquela mesma noite, minha esposa viu uma sombra preta passar rapidamente pelo quarto da minha filha. Coisas que já aconteceram no passado, mas quinta-feira e sábado da semana passada foram extremamente incomuns. Quinta-feira à noite, tivemos um amigo que veio nos visitar e ele ouviu a história do terreno. Então ele trouxe uma caixa de espírito, bolas com pequenas luzes dentro, um gravador e um detector de ondas eletromagnéticas. Ironicamente, não aconteceu muita coisa naquela noite e ele estava prestes a desistir. Estávamos conversando na cozinha e ele, de repente, olhou para além de mim para uma janela que dava para o meu quintal. Ele me disse que tinha notado um reflexo, mas pensou que poderia ser meus filhos, mas dessa vez ele viu de novo e minha filha estava deitada preguiçosamente em um puff na sala de estar e eu estava segurando meu filho. Ele descreveu ver um braço, na altura de uma criança, entrando no quarto da minha filha. Tentei imitar o que ele viu e ver se havia uma explicação. A única fonte de luz era uma TV que estava refletindo em uma parede. Esta TV estava do mesmo lado da porta e estava refletindo luz na parede oposta, que podia ser vista da cozinha através do reflexo da janela na sala de estar. Ele pensou que poderia ser um reflexo dos eventos na TV. No entanto, a parede onde a TV estava refletindo tinha um acabamento fosco, então todos os detalhes seriam absorvidos, e o reflexo era de uma única cor dominante e brilho variado. Então, os detalhes seriam impossíveis. Além disso, a altura que ele explicou tornava ainda mais difícil, já que o que ele viu estava mais baixo do que o reflexo real da TV na parede. Sábado à noite, mais uma vez, eu estava esperando meu filho adormecer. Eu estava deitado em seu colchão com a cabeça encostada na parede enquanto jogava um jogo. Ele tinha acabado de adormecer, e eu geralmente fico por cerca de 10 minutos, caso ele acorde. Tinham se passado alguns minutos, e eu vi o que parecia ser uma base de plástico sendo balançada para frente e para trás. Pensei que era o ventilador se prendendo a si mesmo, e por curiosidade, abri um aplicativo de ondas eletromagnéticas no meu telefone. Encontrei um aplicativo que parece bastante preciso. Ele responde se eu me aproximar de eletrodomésticos ou TVs. Não vou dizer que é 100% preciso, mas parece que funciona. De qualquer forma, notei que estava lendo um nível alto, e eu estava sentado no centro do quarto, onde não havia nada eletrônico. Enviei uma mensagem para minha esposa, e ela entrou. Sua primeira pergunta foi: por que está tão frio aqui? Eu pessoalmente não tinha notado. Sou um cara gordinho, então não presto atenção tanto quanto minha esposa, que é magra e sente frio mais facilmente. Eu podia ver arrepios nos braços e pernas da minha esposa. Isso é estranho considerando que os quartos dos meus filhos geralmente são um pouco mais quentes do que os outros cômodos da casa. Estávamos apenas pegando um termômetro quando o marcador de ondas eletromagnéticas voltou ao normal, e minha esposa disse que a temperatura voltou ao normal. Começamos uma sessão de EVP, começando no quarto do meu filho, depois na cozinha, depois no quarto da minha filha. Pensamos que o que quer que tenha acontecido já tinha acabado, então durante a gravação, você podia ouvir minha esposa e eu conversando normalmente. No entanto, não sabíamos o que estávamos capturando. Ao revisar, ouvimos coisas imediatamente, e o que foi inquietante foi que havia uma respiração que não era minha nem da minha esposa. Soava como alguém que precisava suar o nariz. Havia um assobio,
como quando você tem o nariz entupido ou algo preso. Foi ouvido no quarto do meu filho e depois você pode ouvir uma jovem garota rindo. O grupo para quem enviamos a gravação também encontrou a palavra amigo. Nos mudamos para a cozinha e não pegamos muito, mas no quarto da minha filha, a respiração voltou. Desta vez, estou longe, minha esposa segurando o gravador, e essa respiração com um assobio é alta, quase como se alguém estivesse no gravador enquanto você me ouve e minha esposa conversando. Isso nos assustou um pouco, e enviamos o clipe para um grupo paranormal para ver o que eles ouvem, e esperamos obter o resto das descobertas em breve. Assim que eu receber, vou postá-las. Quando estava tentando dormir na noite passada, por volta das 11 à meia-noite, de repente ouvi um som estranho e fraco vindo de dentro do nosso quarto ou logo fora da nossa janela aberta. Era impossível de saber o que era, mas na minha cabeça pensei que era apenas meu namorado assistindo a um vídeo no celular dele. Parecia quando alguém está correndo em um filme de terror e há música de fundo que é apenas símbolos sendo batidos repetidamente. Como música de filme de terror que não se assemelha à música de verdade, apenas barulho feito por instrumentos para induzir ansiedade e desconforto. Depois de uns 20 segundos, pensei comigo mesma: nossa, esse som está me dando uma ansiedade física, como se meu peito estivesse sendo pressionado. Espero que ele pule para o próximo vídeo logo. Não vou dizer nada, embora eu queira reclamar. E nesse momento, meu namorado se sentou e disse, parecendo muito preocupado: é uma garota? Eu, pensando que ele viu uma garota, acendi minha lanterna imediatamente. E foi quando o som parou e eu perguntei o que ele quis dizer. Ele também ouviu o som, mas para ele parecia uma garota gritando de uma maneira contorcida e falsa. O celular dele estava literalmente desligado o tempo todo. Não vinha de nenhum dos nossos dispositivos. Ele disse que também achou estranho, mas por algum motivo não quis dizer nada, e que também sentiu aquela pressão ansiosa no peito quando começou. Nós dois começamos a chorar quando contamos um ao outro o que ouvimos. Isso sempre acontece comigo quando troco histórias de fantasmas com outras pessoas, embora eu suponha que seja uma resposta ansiosa natural. Isso não explica por que ambos nos sentimos tão estranhos em relação àquele som, antes de suspeitar que fosse algo paranormal, quando ambos assumimos que vinha do celular do outro. Nunca descobrimos o que era. Nossos vizinhos estavam todos dentro de casa e dormindo. Não ouvi nenhuma porta ou passos que indicassem alguém do lado de fora. Alguém já experimentou algo assim? Isso aconteceu anos atrás, quando minha família e eu nos mudamos para uma casa. Está escrito como uma história, porque eu planejava publicá-lo em uma coleção de histórias de terror, mas nunca cheguei a fazê-lo. Aqui vamos nós. Você sabe quando você se muda para uma casa nova quando é jovem, e mesmo que ela não seja muito grande, cada parede, cada canto parece simplesmente interminável? Essa era a exata sensação que eu tinha, mesmo um ano depois de minha família e eu termos nos mudado. Quando eu ficava sozinho, mesmo estando quase na adolescência, ainda sentia medo do estreito corredor do porão que ligava nossa sala ao resto da casa. Algo nele parecia estranho, como se as paredes estivessem muito próximas, como era escuro. Não se podia andar lado a lado com alguém por aquele corredor, simplesmente parecia assustador. Lembro que estava tocando piano naquela sala. Era um daqueles dias em que todos tinham saído de casa, me deixando para me entreter. Estava praticando para um recital próximo, os acordes se encaixando desajeitadamente nas minhas pequenas mãos, quando, vagamente através da minha música, ouvi: "Fique quieto." Parei por um momento. Eu sabia que estava sozinho em casa e a voz era fraca o suficiente para que pudesse ser o rádio de alguém do lado de fora. Racionalizei isso para mim mesmo e continuei tocando. Um momento depois, ouvi: "Fique quieto."
A voz estava mais próxima, clara mesmo através do som do piano, e parei mais uma vez. Olhei para trás, para o longo e estreito corredor que me separava do resto da casa. Me separava do meu quarto. Balancei a cabeça, empurrando a voz desencarnada para o fundo da minha mente mais uma vez. Eu preciso praticar para minha apresentação. Lembro de ter dito em voz alta, ainda com medo, mas ligeiramente irritado. Talvez eu acreditasse que estava falando com alguém, e continuei tocando. Cala a boca! Ouvi claramente uma voz feminina gritando diretamente sobre meu ombro. Levantei-me do banco e corri para o meu quarto, coração disparado, meus pulmões frágeis sufocando no ar. Fiquei sentado no chão do meu quarto, hiperventilando até meus pais chegarem em casa e me assegurarem que tinha que ser sinais de rádio sendo captados pelo nosso computador próximo. Não sei se isso é possível. Nunca mais ouvi a voz, mas tive um amigo que mencionou ter ouvido no meu quarto, aos pés da minha cama, dizendo-lhe para ficar quieto, enquanto ele estava inquieto sob os cobertores à noite, enquanto eu dormia profundamente. Oi, pessoal. Espero que tenham paciência para ler minha longa história, mas tem acontecido tantas coisas que eu simplesmente não consigo explicar. Há cerca de 2 semanas, meu namorado e eu começamos a ter algumas experiências muito estranhas em nossa casa, que eu teria concluído serem alucinações minhas, se ele não as tivesse vivenciado também. Na verdade, enquanto estou digitando isso, mais coisas estão acontecendo. Neste momento, as notícias da manhã começaram a tocar do nada. Nenhum dispositivo estava ligado além do meu telefone. E meu gato está olhando fixamente e pronto para atacar. Nada. Enfim, há cerca de 2 semanas estávamos na cozinha esquentando as sobras do nosso jantar de aniversário e começamos a caminhar pelo meu longo corredor de volta para o quarto. Estávamos a cerca de meio metro da minha porta e ouvimos um rosnado profundo, alto e gutural. Ambos saímos correndo de volta para a cozinha porque... Obviamente, que diabos foi isso? Imagine como um lobisomem dramático de ficção científica poderia soar. Acabamos concluindo que provavelmente minha TV estava pausada. Estávamos prestes a assistir Hereditário, mas eventualmente voltamos e não estava ligada. Ficamos nervosos pelo resto da noite. Alguns dias depois, mais coisas começaram a acontecer. Comprei esse despertador do Relâmpago McQueen em um brechó há 2 anos e meio, porque era engraçado e seria uma decoração fofa para o meu quarto. Lembrando que essa coisa nunca funcionou, não importa qual botão eu pressione. Meu namorado e eu tínhamos acabado de chegar em casa e estava escuro. Paramos na porta do quarto porque as luzes estavam apagadas e depois da outra noite, tínhamos que acendê-las. Eu ligo as luzes do meu quarto com um aplicativo Bluetooth no meu telefone, não um interruptor. Ele está parado fora da porta brincando como se houvesse um fantasma. Mostre-se. Não seja um covarde, cara, etc. Provocando um espírito que não sabíamos realmente se estava lá. Entramos e no segundo em que nos sentamos, esse despertador que não funcionava desde que o comprei há 2 anos e meio, começa a tocar frases e sons aleatórios de carros. Ficamos obviamente perturbados, especialmente pelo fato de que as baterias nele estavam lá há muito mais de 2 anos e meio, quando o comprei em um brechó já com essas baterias, e começaram a funcionar do nada. Eu as tirei e coloquei em outra coisa, e como esperado, não funcionaram. Estavam além de mortas. Tipo, não conseguiam nem ligar a luz pulsante de um controle de Xbox de tão mortas. Minha luz do banheiro começou a piscar, então desenrosquei a lâmpada. Meu namorado voltou do chuveiro reclamando que ainda estava piscando. Eu disse que isso não era possível, porque eu a desenrosquei, e isso só o deixou mais inquieto. Eu não acreditei nele até sair do chuveiro, desligar o interruptor e ainda assim piscar. Desparafusada, interruptor desligado, piscando. Eu tenho uma caixa de som, uma que não é necessariamente fácil de ligar acidentalmente, e ela estava em cima da minha cômoda onde o despertador estava.
claro que me livrei dele. E ligou sozinha. Agora, ontem, 2 pinturas caíram da parede sozinhas. Uma vez quando eu estava sozinha em casa, o que obviamente me fez contar ao meu namorado, que não acreditou necessariamente que fosse algo paranormal. Cerca de 10 minutos depois de eu contar a ele quando chegou em casa, outra pintura caiu da mesma maneira, e ele teve que acreditar, porque ele viu. Os armários começaram a abrir e fechar que não estavam assim antes. Coisas que eu coloco em um lugar, quando meu namorado e eu sabemos muito bem que não tocamos, se movem. Procurei coisas em todo lugar, só para elas aparecerem bem na minha frente 20 segundos depois de eu decidir que tinha perdido. Não fizemos nenhuma mudança para isso começar a acontecer, mas começou, e completamente do nada. A única coisa que consigo pensar é que coloquei as cinzas da minha avó que estavam no quarto da minha mãe antes de ela se mudar na minha gaveta. Mas ela não iria rosnar para mim. Pelo menos eu não acho. Alguém explique. Para contextualizar, eu moro na Transilvânia, Romênia, então a floresta nunca está tão longe, mesmo nas cidades maiores. A Romênia também tem uma grande população de ursos marrons que estão um pouco mais acostumados com humanos e geralmente saem à noite. Eu estava voltando para casa da prática de artes marciais uma noite, por volta das 9 horas da noite. Eu estava passando por uma grande área só para pedestres que é bastante larga, uns 15 metros, e é cercada dos 2 lados por blocos de apartamentos de 10 andares. Há espaços entre os prédios pelos quais você pode caminhar e ver através deles. Do lado esquerdo da área é um típico bairro suburbano romeno, mais blocos de apartamentos, ruas de 2 pistas, pequenos parques para crianças aqui e ali. Do lado direito, há outra rua de 2 pistas, uma escola e depois uma floresta, que fica a cerca de 100 metros de distância dos prédios, no ponto onde o que aconteceu a seguir aconteceu. Àquela hora do dia, ainda há algumas pessoas por aí, indo às pequenas lojas, relaxando na noite fresca ou fazendo o que for. Aqui está a coisa. Quando estava voltando para casa naquela noite e passando por um daqueles espaços entre os prédios, senti uma sensação extremamente intensa de perigo vindo da floresta. Foi uma sensação muito única, diferente de quando você está caminhando por um bairro perigoso e está em alerta, ou se sentindo observado por animais na floresta, ou outros instintos típicos de perigo. Foi uma sensação muito peculiar e ruim, que dizia algo como: há algo lá fora, relativamente perto, é perigoso e eu tenho que me afastar. Nem mesmo uma sensação no estômago, mas uma certeza instintiva e mental de que eu não estava seguro naquele momento e lugar. A sensação intensa passou rapidamente, mesmo que seu efeito em mim não tenha passado, e eu andei para casa muito rápido depois disso. Por muito tempo, categorizei isso como um evento paranormal, alguma entidade que estava lá naquela noite específica e emanava uma aura de predador máximo, mas depois de pensar sobre isso recentemente, estou me perguntando se a fonte era mais mundana. Um urso. A sensação em si ainda seria inexplicável, no entanto, porque eu não estava prestando atenção especial àquele lado da área naquela noite e não vi, ouvi ou senti nada físico. Foi apenas uma sensação que nunca senti antes ou depois. Eu serei o primeiro a admitir que sou um entusiasta do paranormal, mas não quero dizer que é paranormal só para me sentir bem com isso. Espero que seja, mas é muito mais provável que haja explicações racionais. Então estou curioso se alguém mais já experimentou algo assim, e se alguém sabe como se pode sentir perigo de repente. Ei, pessoal, tenho uma história estranha para compartilhar. Tudo começou algumas noites atrás, por volta das 2 da manhã, que é quando eu geralmente vou para a cama. Eu estava sentado na minha escrivaninha quando vi um clarão de luz brilhante fora da minha janela. Era tão brilhante quanto o flash de uma câmera, branco e piscante,
e projetava sombras das árvores na entrada da garagem. Parecia estar bem alto no céu, meio que como os vídeos de cometas que você vê online. A curiosidade tomou conta de mim, então desci as escadas e saí. A noite estava quieta, mas os grilos estavam cantando em um padrão rítmico. Era tão claro e sincronizado que me assustou. Corri de volta para o andar de cima e coloquei a cabeça para fora da janela, ainda ouvindo o ritmo. Então, notei um zumbido fraco acima da casa. Enquanto olhava ao redor, vi outro clarão pelo canto do olho, mais rápido que o primeiro. Parecia seguir o ritmo dos grilos, e comecei a me perguntar se algo estava controlando os insetos. Na manhã seguinte, minha mãe me chamou para ver a entrada da garagem. Estava coberta de insetos de todos os tipos, batendo as asas e fazendo sons de clique. Alguns até voavam e caíam alguns metros à frente. Minha mãe achou que era por causa da umidade, e à noite, a maioria dos insetos tinha ido embora. Na noite passada, por volta da 00:30, pedi a minha mãe para ficar acordada comigo, caso acontecesse de novo. Ouvimos o mesmo canto rítmico, e eu corri para buscá-la. Ela também ouviu. Era alto e perfeitamente sincronizado, como se cada inseto estivesse tocando uma nota ao mesmo tempo. Entre cada canto, havia silêncio. Voltamos para dentro e pesquisamos por que isso poderia estar acontecendo. Encontramos umas luzes estranhas que afetam coisas como grilos e vagalumes. Eu me perguntei sobre as luzes, mas não mencionei a ninguém. Hoje à noite, às 2 da manhã, eu estava no jardim da frente ouvindo. Notei um som pulsante fraco vindo da floresta, onde vi a segunda luz na noite anterior. Era como um subwoofer pulsando levemente uma única nota no ritmo dos grilos. Era tão fraco que quase senti nos pés e no peito mais do que ouvi. Decidi investigar. Peguei minha melhor lanterna e desci a colina, passando pelo pequeno lago até a floresta. O canto rítmico ficou mais alto à medida que me aproximava da fonte da vibração. Quando cheguei à beira da floresta, vi algo que me deixou perplexo. Sentado na grama, havia um objeto metálico, do tamanho de uma bola de basquete. Brilhava no feixe da minha lanterna, e era claro que estava fazendo o batimento. A metade superior estava coberta por padrões intrincados, e a metade inferior era irregular, mas feita do mesmo metal brilhante. O objeto pulsava no ritmo dos grilos, fazendo a grama ao redor vibrar. Enquanto eu estava lá tentando não perder a cabeça, um laser vermelho saiu de um dos padrões e escaneou a área ao redor. O feixe passou por mim, e por um momento, senti uma sensação estranha, como se algo estivesse na minha mente. Então, o laser começou a zigue-zaguear, escaneando cada inseto na grama. Aproximei-me, percebendo que, fosse o que fosse, estava se comunicando com os insetos. Observei em admiração enquanto os insetos respondiam às pulsações, seus movimentos sincronizados de uma forma que parecia quase orquestrada. A próxima coisa que eu soube, acordei na minha cama. Estou escrevendo isso às 4 da manhã, 2 horas depois que aconteceu, e parece um sonho. Não tenho memória de ter voltado para casa ou de qualquer coisa após perceber que os insetos estavam sendo controlados. Nos dias que se seguiram, notei ocorrências estranhas. O objeto tinha sumido, mas havia um ponto partido na grama onde ele estava. Os insetos pareciam se mover em perfeita harmonia, como se fossem dirigidos por uma força invisível. Comecei a pesquisar e encontrei referências a lendas antigas de criaturas das estrelas que se comunicavam através de luz e som. Poderiam essas histórias ser verdadeiras? Uma espécie alienígena poderia estar aqui, não para nós, mas para os insetos? Quanto mais eu pensava nisso, mais fazia sentido. Os insetos superam os humanos em uma margem inimaginável e estão presentes em quase todas as partes do mundo. Eles poderiam ser a rede perfeita para uma inteligência alienígena acessar. Os insetos se moviam em uníssono, formando padrões e formas que pareciam transmitir algum tipo de mensagem. Percebi que o que testemunhei era possivelmente uma forma de comunicação muito além do nosso entendimento. Esses seres, seja o que for,
Encontraram uma maneira de aproveitar os ritmos naturais da Terra e suas criaturas. Eles estavam aqui para estudar e talvez aprender com a intricada teia de vida que cobre nosso planeta. Apesar do medo e da confusão, senti uma estranha sensação de paz, uma conexão mais profunda com o mundo ao meu redor. Então é isso, essa é a minha história. Alguém mais já experimentou algo assim? Gostaria de ouvir suas opiniões. Temos tido algumas coisas estranhas acontecendo em nossa casa nas últimas semanas e acho que só precisava de um lugar para discutir isso sem julgamento. Tenho rido disso, mas ontem à noite tive 2 incidentes separados no meu quarto, o que me levou a fazer esta postagem. Obrigado antecipadamente por seus pensamentos. Contexto: cerca de 2 anos atrás, meu cachorro morreu aos 12 anos. De repente, fiquei completamente arrasado, pois amava muito ele. Depois que ela morreu, a vi 2 vezes pelo canto do olho. Nada assustador, apenas meio reconfortante. Algumas semanas depois disso, eu estava sentado no vaso sanitário e estava sozinho. Meus sapatos estavam perto da porta, longe de mim, e notei que um deles girou, quase como se fosse atingido por alguém que passava. Depois de ver isso, minha pele se arrepiou e senti muita energia ao meu redor. Desde esse incidente, não vi mais meu cachorro, nem vi nada semelhante. Nas últimas semanas, tivemos algumas coisas acontecendo novamente. Todas as nossas luzes solares no quintal apagaram de repente, e em seguida, nossas luzes de movimento começaram a acender em pontos aleatórios. Foi um pouco assustador. Era por volta da meia-noite até 1 da manhã. Minha esposa ficou muito chateada com isso e eu fui lá fora investigar. Ouvi um barulho ao meu lado e uma luz de movimento a cerca de 10 metros acendeu, um pouco assustador, mas superamos isso. Na semana passada, minha esposa entrou abruptamente no meu escritório ao acordar. Ela disse que nossa TV do quarto ligou e começou a tocar um programa aleatório no Amazon Prime. Eu brinquei dizendo que talvez o controle remoto do vizinho estivesse controlando nossa TV aleatoriamente, mas rimos disso. Eu disse para ela mandar parar. Ela disse que não se importava. Retruquei para ela não dizer isso e afirmei em voz alta que nós nos importamos e que isso devia parar. Ontem à noite, enquanto eu estava indo para a cama, minha esposa passou na frente da nossa cama para o lado dela. A luz ainda estava acesa. Depois que ela passou, vi um objeto branco seguindo-a na altura da cama. Meus cachorros que morreram eram ambos brancos, e o último costumava dormir em nosso quarto. Então, atribuí isso a Mumba estar seguindo minha esposa. Em voz alta, disse o nome dos 2 cachorros e que os amava e sentia saudades. Fui dormir sem incidentes. Por volta da 1 da manhã, fui acordado pelo som de pássaros cantando. Isso deve ter influenciado meu sonho, porque acordei muito desorientado, pensando que ainda estava sonhando. Minha esposa também foi acordada pelo som dos pássaros. Localizamos um projetor de luz noturna, um que projeta uma galáxia no teto, que estava desligado, mas agora estava tocando pássaros cantando em alto volume. Nós não o usamos para áudio, e não sei se ele tem música pré-carregada. Achei que você tinha que baixar um aplicativo e nunca fiz. Então, apenas abaixei o volume do projetor e o desliguei por precaução. Sinto que algo está acontecendo. Não sei se é um aviso, algo que decidiu que gosta de nós, ou se meus queridos cachorros estão apenas tentando chamar nossa atenção. Fico desconfortável que isso tenha começado do lado de fora e ambos reagimos. Agora está dentro, especificamente no nosso quarto. Desculpe pela longa postagem. Obrigado a quem leu tudo. Estou muito curioso para saber as perspectivas de outras pessoas sobre esses acontecimentos. Para começar, eu nunca tive alucinações, e as únicas experiências paranormais que tive foram essas 3 que vou mencionar. Eu tive paralisia do sono muitas vezes quando criança,
mas isso desapareceu na adolescência. Quando eu estava no início dos meus 20 anos, estava em um lugar escuro mentalmente, morando sozinho em um complexo de apartamentos. Após uma noite de bebedeira pesada, desmaiei no chão do meu apartamento. Tive um pesadelo em que eu estava em uma sala com um cachorro preto e eu tinha medo dele. Eu estava descansando minha cabeça nele como um travesseiro, e se eu tentasse me afastar, ele começava a rosnar para mim. Em algum momento, percebi que estava sonhando e empurrei o cachorro para longe. Imediatamente, acordei e diante de mim surgiu uma pessoa sombria do chão. Tinha o contorno de uma pessoa, mas era completamente preta, sem características discerníveis. Moveu-se em minha direção, deu um passo e estendeu a mão para mim, e então desapareceu. Eu estava paralisado quando acordei e vi isso. Assim que desapareceu, pude me mover novamente. A segunda vez, algumas semanas depois, eu estava sóbrio. Estava na cama e acordei paralisado novamente. Desta vez, não consegui ver nenhuma entidade porque talvez minha cabeça estivesse para baixo ou de lado. Eu estava de bruços. Desta vez, havia também um zumbido constante aumentando e diminuindo de tom. Senti pavor e terror. Então senti algo subir em cima de mim e descansar nas minhas costas. Parecia estar drenando minha energia ou algo assim. Parecia que estava se alimentando de mim de alguma forma. Após cerca de 30 segundos, tudo desapareceu e eu pude me mover novamente. Eu principalmente descartei tudo isso como sendo alucinações, devido à paralisia do sono e um estado mental pobre na época, muito deprimido. Mas agora, alguns meses atrás, tenho 32 anos agora, tive um sonho. No sonho, havia um homem que eu não conhecia, que me explicou que há um órgão em nosso corpo que, se fortalecido pela meditação, pode aumentar a conectividade emocional com os outros. Algo assim. Fui levado a pessoas que estavam praticando essa meditação e entoando cânticos. O homem me disse que as pessoas que faziam essa prática eram chamadas de Nergal. Ele até soletrou o nome para mim, como se fosse importante que eu soubesse. Nunca tinha ouvido esse nome antes na minha vida. Ah, sim, a parte assustadora é que esses praticantes, os cânticos estavam como transformando-os em lama. Alguns deles tinham se transformado completamente em lama e eram mantidos em algo como bandejas nas prateleiras. Alguns deles não estavam totalmente dissolvidos e tinham apêndices saindo de seus respectivos blocos. Alguns deles estavam assustados e dizendo em pânico: "Me ponha de volta, me ponha de volta." Na manhã seguinte, estou tomando banho e de repente me lembro do sonho. Quando saí do banho, imediatamente procurei Nergal no Google e descobri que era o nome de uma divindade mesopotâmica antiga. Isso me assustou. Alguma ideia? Comecei a temer que talvez aquela coisa de 10 anos atrás tenha se agarrado a mim. Como me livraria disso, se for o caso?